Olá pessoal, no nosso vídeo de opinião dessa semana quero discutir com vocês um ponto que foi polêmico, mas talvez tenha ficado um pouco esquecido essa semana, que foi a requisição administrativa de máscaras junto à 3M pelo governo de São Paulo. E aí, é confisco, não é? O Dória é comunista? O Dória poderia ter determinado isso ou não? Eu sou o professor Bruno Grego e esse é o nosso debate de hoje. Então vamos lá, pessoal. Um tema que foi muito polêmico, bastante discutido, mas acabou ficando aí um pouco encoberto, tendo em vista outros temas que a gente teve discutidos essa semana aí, né? Tivemos pronunciamento do presidente, tivemos censura pelo Twitter, pelo Facebook, então essa semana a gente tem vários pontos para discutir e, claro, tempos de Covid-19 são tempos de grandes polêmicas, né? Mas essa é uma questão bastante importante e que acabou sendo bem discutida essa semana. E é o seguinte, se vocês olharem aqui, eu estou mostrando para vocês um vídeo da pesquisa do Google. Se você coloca lá no Google Dória, máscaras 3M, nós vamos ter várias notícias discutindo isso e falando o seguinte, olha, confisco de máscaras, né? O governador comunista está tomando máscaras, né? O governo rouba máscaras da 3M, etc. O que aconteceu? O governo do estado de São Paulo foi lá e emitiu uma ordem de requisição administrativa e foi com a polícia na fábrica da 3M, lá no estado de São Paulo, para pegar as máscaras, que é o que eles chamam tecnicamente de respiradores, né? E aí, pessoal, pode fazer isso? Não pode? É o que nós vamos discutir hoje muito rapidamente, tá? Como vocês já perceberam, o João Dória, que estava muito alinhado com o Bolsonaro nas eleições, muito rapidamente já mudou de posição e hoje eles se arranham bastante, né? Boa parte dessa briga entre os estados aí se dá entre a União e o estado de São Paulo, onde o João Dória é governador. E aí o João Dória também tem as suas posições. Como vocês sabem, a nossa ideia aqui é sempre dar uma posição com fundamento isento. Não sou nem contra nem a favor do Dória, nem contra nem a favor o Bolsonaro. Eu sou a favor do Brasil, do povo brasileiro e das melhores medidas para que a gente consiga superar essa crise, tá? Então o João Dória também não fica livre de críticas, né? Fez essa medida. E aí, existe essa medida, pessoal? Sim. Deem uma olhada lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que institui a ocupação temporária. Então temos ali dois institutos, que são institutos específicos da intervenção do Estado sobre a propriedade privada. Estamos falando da ocupação temporária e da requisição administrativa, tá? O que o artigo 5º, inciso 25 da Constituição diz para nós? Diz que no caso de iminente... grifem aí, no caso de iminente perigo público, o Estado poderá ocupar temporariamente os bens particulares. Isso é ocupação temporária, tá? Qual é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês da ocupação temporária? Sabe aquele filme policial dos Estados Unidos que se passa em São Francisco? Cheio de lombadas, né? E tem aquela perseguição policial, e o policial chega, tá a pé, chega num carro, mostra o distintivo e fala: eu preciso do seu veículo agora para essa perseguição. Sabe esse tipo de coisa, gente? Isso é o instituto da ocupação temporária. Estamos então numa situação de iminente perigo público em que é necessária a utilização de bens privados. O dono do carro, ele pode negar ao policial entregar o carro para que ele faça a perseguição policial? Não pode, não pode. Por quê? A propriedade tem que seguir um bem social, tá? Ela tem que cumprir a sua função social. Então vejam que esse é o instituto que está lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Agora, vejam, queridos, nem sempre a ocupação temporária é de bens não consumíveis, tá? Muitas vezes é de bens consumíveis. Do mesmo modo como pode haver a ocupação temporária de um automóvel, pode haver a ocupação temporária de combustível. E o combustível, uma vez utilizado, se perde. Esse é um bem consumível. Portanto, aí nós estamos na situação da requisição administrativa.
Tá? Porque na ocupação temporária, via de regra, não há indenização. Do mesmo modo, na requisição administrativa, nós precisamos ter a indenização porque há dano necessariamente. Na ocupação temporária, só há a indenização se houver dano. E aí é necessária indenização. Agora, na requisição administrativa, como estamos falando de bens que são bens consumíveis pela sua natureza, o dano é íncito ao uso. E aí nós precisamos de indenização, tá certo? Vejam então que a indenização ela é ulterior, porque, gente, é impossível conceder uma indenização prévia. Estamos numa situação de iminente perigo público. Tem como você primeiro pagar os danos do automóvel e depois utilizar o automóvel? Não. Mas vejam então que o iminente perigo público é requisito. Quando a gente vê essa situação de São Paulo, é claro que estamos numa situação de requisição administrativa, né? Os respiradores, as máscaras, uma vez utilizados, não podem ser devolvidos contaminados para 3M. Então, utilizou a máscara, ela está perdida. Agora, o Estado de São Paulo poderia fazer essa requisição administrativa? A minha opinião é que tudo indica que não. Por quê, pessoal? Precisamos de um iminente perigo público. É nesse caso que pode haver a requisição administrativa. E eu diria para vocês que não existe um iminente perigo público. A situação já está instalada há pelo menos 15 dias, já teve tempo de fazer licitação para comprar esses respiradores, os respiradores estão no mercado e caso os respiradores não estivessem no mercado para ser licitado ou não desse tempo para fazer a licitação, cabe dispensa de licitação lá pelo artigo 24, inciso 4º da Lei de Licitações, que é a Lei 8666. Então vejam que não cabe essa requisição administrativa, porque o perigo público não é iminente. Não é uma situação que tem que ser resolvida naquele momento. Se deu tempo para o município notificar do Estado, notificar sobre a requisição administrativa, deu tempo de mobilizar a polícia para ir lá buscar as máscaras, então nesse caso, queridos, não cabe. Teria de ser feita uma dispensa de licitação para o Estado de São Paulo ir lá e pegar essas máscaras junto a 3M. Qual é o grande risco, pessoal? Não se esqueçam disso, a atividade econômica depende de lucro. Se a atividade econômica não dá lucro, ninguém vai exercer atividade econômica, pessoal, por caridade, tá? Então, se todas as máscaras vão ser retidas pelo Estado e simplesmente o Estado vai decidir depois se vai indenizar ou não, então a 3M vai continuar fabricando máscaras? Não sei, existe o risco de que pare, porque é insustentável a atividade. Certo? E aí a fábrica até pode ser desapropriada para que as máscaras sejam fabricadas, mas isso é outra história e seria uma medida muito mais drástica do que simplesmente ir lá e fazer uma dispensa de licitação, que está plenamente justificada. Tá certo? Então vejam, pessoal, nessa briga aí entre o Bolsonaro e o Dória, ninguém se livra das críticas. Um abraço, até mais.